Ora viva, bem-vindos a mais um Passa a 2 da AlphaLink. Hoje trago-vos uma conversa diferente das que tivemos até agora. Já para quem segue aqui os nossos episódios, já me terão ouvido dizer que a indústria da construção, de alguma maneira, deixou de pensar sobre si própria. E algumas pessoas perguntam-me, mas o que é que tu queres dizer com isso? O que é isso do pensar sobre si próprio? O que é isso do pensar? O que é que há? Quais são os problemas que há para resolver na forma como desenvolvemos os projetos? E então hoje decidi fazer uma coisa diferente, já disse. Hoje trago para aqui o Filipe Paulino, com quem vou conversar. Filipe Paulino, da AlphaLink, responsável pela nossa equipa do Porto. E o que queremos fazer vamos conversar sobre alguns temas do desenvolvimento de projetos, um bocadinho para nos ouvirem a pensar alto. Não vou fingir que são conversas que nunca tivemos, nós falamos disto todos os dias nos nossos projetos e por aí fora, portanto, não vou fingir que é a primeira vez que estamos a ter esta conversa, mas vamos pegar num tema, conversar um bocadinho sobre ele, quase que, eu diria, tirar uma bola aqui para o meio, darmos aqui uns toques de bola e depois devolvemos a bola para a audiência. Ou seja, gostaria de propiciar aqui algumas ferramentas, alguns temas, para que todos olhem para isto e dizer, olha que giro, está aqui uma coisa em que podemos pensar diferente, será que podemos fazer assim, desta maneira ou da outra? E vamos a isso. Filipe Paulino, muito bem-vindo ao Passa a 2 e muito obrigado por teres aceitado este convite. Eu já sou um experiente, não é? Um veterano. Já sou um veterano. Então, Filipe, nesta linha do pensar como é que desenvolvemos projetos e por aí fora, há vários temas, desde do momento em que pegamos num papel em branco até que no fim temos o edifício funcionar, e há tanto desafio, tanta coisa complexa para resolver por aí fora. Vamos a isso. Primeiro tema que eu tirava para cima da mesa, um tema incontornável em qualquer projeto, e projeto de construção também, naturalmente, a gestão do custo. Como é que se gera o dinheiro num projeto de construção civil? Conta-nos, Filipe, o que é que te vai dar? O tema talvez mais gordinho deles todos, não é? Que já deu espaço até para fazermos aqui um passo a dois com o Henrique sobre este assunto. Na verdade, a gestão de custos, aquilo que nós diagnosticamos é que é algo que foi muito maltratado durante muito tempo e continua a ser maltratado. E porquê é que nós dizemos que isto é maltratado? Como tu sabes, é constante em vários projetos preocupar-nos com o custo à boca de um concurso de empreitada. E isto tem trazido muitos amargos de boca, quer a clientes, que não têm dinheiro para fazer o projeto quando chega a proposta, quer equipas projetistas que se vêm confrontadas com revisões de projeto, e depois estamos a falar de tempo, tempo para fazer nova revisão de projeto, tempo para novo concurso, e tempo é dinheiro. E porquê é que isto acontece? Porque o preço das coisas depende fortemente do que elas são. E elas são, quando vamos à boca do concurso de empreitada, a coisa já está desenhada e, portanto, ela já vai custar aquilo que ela é. Isto parece que é um problema que não tem solução, mas tem, porque é na fase da conceção que se define a coisa e, portanto, deveria ser na fase que nós devíamos pôr o nosso esforço em definir esse custo, em criar esse custo. Portanto, o que estás a dizer é que, no fundo, para assegurar que um projeto agora no sentido lato do termo, até acabar um edifício, para que ele custe aquilo que um cliente quer, que tenha no seu plano de negócios, o que é que seja, o momento-chave ou a fase-chave para isso é, de facto, a fase de conceção, não é tanto a fase de obra, não é? Na fase de obra, o dinheiro já está gasto, não é? Assim, um bocadinho. O dinheiro já está gasto. Sendo até fundamentalista, isto devia começar na folha em branco. É que é um passinho um bocadinho antes do início da fase de conceção. Aquilo que idealmente devia acontecer, a primeira conversa à volta de um valor nunca devia ser à volta do eu tenho um valor, gostava de fazer um hotel e tenho este dinheiro. Vou-te contratar, equipa projetista. Isto é tudo muito pouco para a responsabilidade que vai ser à boca de uma obra. Portanto, isto devia começar na folha em branco. E a folha em branco é basicamente se ver aquilo que se vai desenhar, ou seja, o que é que vai ser o nosso projeto? Vai ser um hotel, perguntas básicas como, vai ser um hotel e vão lá estar as televisões, não vão lá estar as televisões, vai ser um hotel chique, vai ser um hotel para estudantes, vai ser... Que tipo de coisa é que nós vamos estar a desenhar? Ou seja, onde é que nós nos vamos lançar? Portanto, vamos definir esse âmbito.
Eu diria mesmo que para falar dinheiro, isto é algo que acontece, é recorrente em projetos e projetos às vezes que entramos mais à frente e por aí fora, tentamos disciplinar muito no início. Para se começar a falar de dinheiro, a primeira coisa realmente é perceber, mas o que é que este dinheiro vai pagar? O que é que está incluído ou não? Eu vejo quando, até naqueles números míticos que correm na indústria, está-se a construir 2.000 euros por metro quadrado, 2.500, 1.800, seja lá qual for o número, e raramente existe a conversa. Mas espera lá, quando eu falo desse dinheiro, esse dinheiro paga o quê? É a obra? Inclui os exteriores? Inclui as garagens? Inclui mobiliário? Não inclui mobiliário? Inclui o IVA? Às vezes acontece. Inclui projetos e serviços? Ou é só obra? Do terreno. E tanta coisa. E de repente alguém diz, eu estou a construir por tanto, mas eu começo a olhar e dizer, espera aí. Começamos a puxar o cordel e chegamos à conclusão, estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, diria, de facto, neste processo do papel em branco, perceber muito bem o que é que se vai pagar com este dinheiro. Antes de se quer dizer 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, o que é que isto paga? É um passo fundamental. O que é que isto paga? E nós trabalhamos muito isso na fase... Ou seja, ainda há poucas conversas até com a equipa projetista, se não nenhuma, porque às vezes elas nem lá estão. A conversa é muito mais nós com o nosso cliente. É tentar perceber o número que estamos a pôr aqui em cima da mesa, o que é que realmente vai pagar. E isto não é uma conversa, isto acaba por ser um trabalho até de mapeamento do dinheiro. Nós mapeamos o dinheiro. Mapeamos o dinheiro, ou seja, conseguimos compreender o âmbito e mapeamos esse dinheiro. E aí sim estamos em condições de, vamos lá ver se isto faz sentido. A ideia que tu tens na folha em branco, estás-me a mostrar um site, estás-me a mostrar um teaser, estás-me a mostrar aquilo que tu gostavas de fazer. E sim, e agora já percebemos, esse dinheiro que estamos aqui a falar, talvez como um objetivo, no início é um mero número ainda pouco conciso, vamos lá ver se isto é razoável. E é razoável, damos logo o passo a seguir, que é as nossas fantásticas análises de plausibilidade de custos, algo bastante complexo, em que nós vamos, ou seja, temos que ajudar o cliente a que ele perceba que com os dados que nos deu, com aquele âmbito que nos deu, aquele conceito, aquela imagem, que há uma forte probabilidade do projeto dele daqui a 6 meses vir a custar X. E é isso que nós fazemos neste estudo muito junto do nosso cliente. E é curioso que em 10 situações, em 9 temos que nivelar o cliente, a expectativa que tem da qualidade e daquilo que sonhou para o seu projeto, com o real custo que a coisa vai acabar por ser desenhada. Portanto, o que estamos a dizer, no fundo, é a partir do momento que já sabemos, sim senhor, o dinheiro vai pagar isto, agora temos que ter um objetivo minimamente razoável. E não há dúvida que isso é um tema recorrente na indústria, que é um objetivo que caiu do céu, de uma folha de Excel, de alguém que foi a um conselho de administração e disse um número, e agora está tudo agarrado a esse número. Coisas que não batem certo com a realidade. Alguém que ouviu um amigo que diz que construiu 1.000 euros por metro quadrado. Todos esses mitos que correm por aí. E quando aparece um número muito infundamentado num projeto, o que acontece é, tira-se isso para cima da mesa e as equipas de projeto começam a trabalhar e já ninguém sabe que número é esse ou não. Parece que é quase, não, está decidido que o projeto vai custar isto. Projetemos nós o que quer que seja. Portanto, na verdade, nós temos que conseguir pegar neste objetivo e depois transformar em algo para guiar a equipa de projeto a dizer, não, o dinheiro não compra tudo, não é? Portanto, temos que ver o que é que verdadeiramente queremos fazer ou não. É uma tarefa bastante árdua, que temos conseguido fazê-la com elevado sucesso. Ou seja, o kick-off com as equipas projetistas, para não acontecer isso que estás a dizer, o kick-off com as equipas projetistas tem que ser, ou seja, não basta dizer que o projeto como um todo vai custar, ou seja, há aqui um budget que foi definido com o cliente na fase anterior, bastante robusto, e não basta dizer a uma equipa como um todo, olha, nós agora que somos 30 aqui nesta reunião, vamos todos desenhar para este valor X. Isto é estranhíssimo para qualquer, ou seja, toda a gente acha que estão a falar para o arquiteto, geralmente é assim que acontece nessas reuniões. Portanto, para que isto não aconteça e a informação seja demasiado vaga, portanto, aquilo que nós acabamos por fazer é, este dinheiro acaba
por ser distribuído com bastante razoabilidade em caixinhas, e quando eu falo em caixinhas se tiverem 30 profissionais para desenhar um projeto, 30 se calhar é um exagero, mas que estejam lá os 10 para desenhar o projeto, cada um deles vai ficar a saber as coisas fundamentais que lhe permitem fazer um bom projeto. O que é que eu vou desenhar? Portanto, isso ficou esclarecido nesta nossa trabalho árduo de primeiro de 2 meses, 1 mês com o cliente. E quanto dinheiro é que eu me estou a tirar para desenhar isto? E isto permite uma conversa muito estruturada com a equipa projetista, porque a equipa projetista traz muito know-how. Vamos partir do princípio, são equipas projetistas experientes para estes projetos, trazem bastante know-how e conseguem fazer comparativos, porque no próprio escritório já têm informação e nós conseguimos orientá-los para ir tratar esta informação. E logo desde o primeiro dia de kick-off, é comum começarmos a falar se a nossa caixinha ainda tem lá muito espaço ou já nem fecha a gaveta, e começamos logo uma negociação das caixas. E só assim é que nós conseguimos fazer um arranque estruturado de um projeto. Não há outra hipótese, que é aquilo que nunca se faz, mas é aquilo que tem que passar a ser feito. Pois nós temos que desenhar para um objetivo de custo, e eu vejo a indústria tipicamente cai-se muito naquele do vamos fazer uma estimativa e, portanto, mesmo quando não há projeto, quanto é que achas que isto vai custar? E a verdade é que temos que ter presente quando nós olhamos para um edifício, seja ele qual for, aquele edifício pode-se construir por 1 milhão, pode-se construir por 5, pode-se construir por 10, quer dizer, exagerando a amplitude, se calhar, não sei, mas portanto não faz sentido perguntar quanto é que vai custar este edifício. De facto, nós temos é que dizer, não, temos um objetivo razoável, eu quero que venha a custar isto, e agora, para que ele custe isto, então cada um dos projetos, o que é que tem de fazer e como é que fazer, e como fazer, e depois acompanhar o desenvolvimento desses projetos. Acompanhamos o desenvolvimento dos projetos e depois ainda vou pegar numa frase que disseste aí sobre a amplitude do valor. Nós realmente, para que não aconteça estas amplitudes de valor, nós temos que ir atrás do... Ou seja, não basta no kick-off dizer, pronto, cada um tem a sua caixa, já andámos aqui às turras sobre as caixas, está tudo bem, toda a gente vai contente para casa e encontramos daqui a 6 meses. Isto não pode acontecer nunca. Ou seja, o projeto tem que ser algo evolutivo, ou seja, tem que ser algo trabalhado como uma equipa, e nós temos que nós temos que ser muito críticos àquilo que nos vão entregando. Às vezes nem é uma entrega, às vezes é uma decisão numa reunião, que eu vou pôr o meu chiller não sei onde. Portanto, todas estas decisões, cada decisão, cada observação representa euros. E a nossa missão é estar muito atento a estes euros e tentar perceber, por uma análise diferencial quase, que é aquilo que nós usamos pomposamente, que é, deixa-me lá ver a diferença entre aquilo que me ajudou a estruturar o meu budget com o cliente de forma robusta e se nós estamos a fazer um desvio àquilo que foi pensado. E só assim é que nós conseguimos fazer este controlo, chegando então à verdadeira fase da contratação. E aqui é que essa amplitude que tu referias não deverá acontecer, não acontece, mas se não for feito o procedimento que tanto defendemos e que qualquer pessoa acha que terá lógica, a amplitude é grande. Ou seja, nós às vezes nós em concursos que não são os nossos, felizmente, temos diferenças pode chegar a 20%. E aí estamos a falar de muitos milhões. Consulta, sim. E isto não há empreiteiro que salve... Para o mesmo projeto. Para o mesmo projeto. Já nem vamos a projetos diferentes. De facto, o tema é difícil. Eu, de qualquer maneira, quando ouço termo que se ouve muito na indústria a derrapagem, isto derrapou, eu, a maior parte das vezes, eu acho que as coisas não derrapam. As pessoas conduziram para fora da estrada, que é diferente. Ou seja, tomaram decisões nesse sentido, ou nem sequer estavam a olhar para a estrada. E quando nós agarramos num projeto, e já agora acho que isto gostaria de deixar claro a quem nos ouve, quando nós agarramos num projeto, dizemos a uma equipa projetista, seja ela qual for, eu tenho 2.000 euros por metro quadrado, se eu não lhes digo mais nada, se eu não dou pressupostos, o que é importante para mim, o que é que não é, como é que eu cheguei a este número, o que é que eu achei que ia gastar aqui, se eu não divido o dinheiro pelas caixinhas, como estavas a dizer, eu estou convencido que se nós dissermos a essa equipa, eu tenho 2.000 euros, ou se disser eu tenho 1.000, ou se disser eu tenho 3.000, estou convencido que eles vão desenhar o mesmo edifício. Era giro fazer um dia esta experiência. Portanto, de facto é muito difícil desenhar para um objetivo de custo. Não é? A verdade muito é essa. Difícil. É que é muito difícil. E mesmo tu colocando um objetivo muito claro em cima da mesa e por vezes até defines qual seria a solução que vai ao encontro desse valor objetivo, é muito comum
passado 2 meses, o desenho estar a ir para outro. Pois, e ninguém se ter bem apercebido, tomado consciência, as pessoas entusiasmam-se com as soluções, com a resolução de problemas, sempre da mesma forma, ou nunca fazem foram sempre da mesma habituadas. forma, ou por aí fora. Não, mas, portanto, não está disciplinado. Embrulhando agora então um bocadinho este tema, e porque isto é um tema importante de se pensar, é que verdadeiramente, bom, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar, é aquilo com que se compra os melões, é um tema sensível para toda a gente, para os planos de negócios e por aí fora, é algo que marca muito o sucesso e o insucesso dos projetos, quer queiramos, quer não, e não há dúvida que é brutalmente difícil gerir para este dinheiro. Portanto, isto que nós estamos aqui a dizer, também para deixar claro, não é fácil e nem sempre corre bem, não é um mar de rosas, não é dizer, não, nós temos a solução e está tudo resolvido, longíssimo disso. Mas, de facto, conseguir, se nós imaginarmos que eu, quando começo um projeto, tenho um programa de projeto, vamos imaginar que é uma folha deste tamanho, isto são 100 capas de memória. Quando eu acabo o projeto de desenhos, eu tenho uma coisa que deve pesar 1 giga ou uma coisa do género. Essa brutalidade de informação que entra, que vem de uma míriade de projetistas diferentes, de especialidades diferentes, uns que estão mais próximos do cliente e estão mais sensíveis às expectativas deles, outros que estão muito distantes, quase nem o viram e por aí fora, tudo isso que chega ao projeto e vem com informação de dinheiro, custa coisas, custa dinheiro e por aí fora. Somado a isto, o facto de os preços são voláteis, a indústria está num contexto difícil de previsibilidade, o que é que está disponível ou não. Somando a isto, são muitas coisas, ninguém sabe quanto é que custa tudo, portanto não é uma coisa, não, o projetista sabe exatamente quanto é que custa cada peça da instalação, não sabe. Portanto, conseguir desenhar-se para este objetivo é muito difícil e eu, a maior parte das vezes que hoje falarem de rapagens de custo, eu olho e quando começamos a fazer perguntas ou o que é que seja, a conclusão que chegamos é nem sequer se pensou, mas como é que eu vou gerir o dinheiro? Porque, e isso que acho que há que deixar claríssimo, gritar muito alto à equipa do projeto, isto não pode custar mais do que X, não é uma forma não é uma estratégia de gestão do custo, porque a probabilidade no fim de acertar ou não é relativamente baixa. É relativo, mas temos que fazer sempre algo, para que essa pontaria seja o mais afinada possível. Não fazer. Espera, o que eu estava a dizer, para que não haja dúvidas, era claro que temos que fazer. O que eu estou a dizer é exatamente não fazer, seja o que Deus quiser, e a esperança não é bem uma estratégia de gestão de projetos. Pode ser que corra bem. E pronto. Isto é a gestão do custo. Gostava de te ouvir falar da gestão do prazo. Da gestão do prazo. Então, estamos a mudar de tema, já perceberam, de forma muito espontânea e que ninguém e não planeada. De qualquer maneira, sobre o prazo, o que é que eu tenho a dizer sobre o prazo? E já agora, apesar de termos planeado isto, eu não tinha pensado bem o que é que ia dizer sobre a gestão do prazo. Mas há bem. Tanta coisa para dizer sobre a gestão do prazo. Gestão do prazo, o que é que eu sinto mais quando as pessoas chegam a projetos da indústria, da construção e projetos de construção é um irrealismo grande e vamos pôr um prazo porque, ou seja, de alguma maneira as pessoas acham e é verdade, o projeto serve um desígnio qualquer, serve um plano de negócios, serve uma empresa, vai fazer um escritório ou o que for, serve um projeto imobiliário para vender. Portanto, o projeto é uma ferramenta que serve sempre a algo extra projeto, digamos assim. E é fácil cairmos na tentação de achar que, uma vez que o projeto é subalterno a este desígnio maior, se quisermos, logo o projeto tem que obedecer a este desígnio maior. E, portanto, vamos ao projeto e digo, não, a minha empresa tem mudado de escritório daqui a 6 meses. Logo, o projeto vai acabar daqui a 6 meses. E acontece muitas vezes chegar à indústria, aos nossos projetos, estes requisitos que vêm assim de caídos do céu, catarapus, que têm um irrealismo brutal, e a verdade é que os projetos de construção, eles não são elásticos, são plásticos um bocadinho, ou seja, dá para malear um bocadinho, mas isto não aguenta tudo. Soma-se a isto outra coisa, já agora, que é o mundo está a andar muito depressa, todos andamos cheios de pressa, todos fazemos as coisas mais depressa e mandamos mails e coisas e programas e computadores, e inteligências artificial e mais sei lá o quê. Portanto, está tudo a acelerar imenso, mas a verdade é que a natureza do que é um projeto de construção, tanto a fase da concepção como a fase de executar a obra,
essa natureza é a mesma há, sei lá, 50 mil anos, desde que saímos da caverna, mais ou menos. Não sei se já se faziam os projetos ou não. E isto precisa de tempo. O ato de projetar é um ato criativo. A obra tem um mundo de faziamento. Podemos ter ferramentas, tecnologias, sim. Tem surpresas. Então, se entramos no mundo da reabilitação, nem pensar. Pronto, há muita coisa para pensar. E, portanto, eu digo, na gestão do prazo, muitas vezes o que eu vejo é as pessoas trazem aos projetos esta rigidez de eu tenho que acabar não sei quando e depois implementam isso de uma forma que eu acho profundamente errada, que é a forma de gritar muito alto para um planeamento de eu preciso de 6 meses para fazer o projeto, nada disso, vou ter que fazer em 2. Eu preciso contratar a obra, preciso de 3 meses. É muito difícil contratar uma obra em menos de 3 meses. Eu vou contratar em 1. E entramos naquele wishful thinking de como o meu projeto é o mais importante do mundo, eu vou conseguir. E eu vejo menos, apesar de ser uma coisa que eu acho que temos de trazer aos projetos, que é olhar e perceber o problema. Sim, senhor, eu quero acabar o escritório neste prazo. Então o que é que eu posso fazer? Será que posso mexer no modelo contratual? Será que posso começar a desenhar e ter um envolvimento já com o empreiteiro para fazer qualquer coisa? Há muitas estratégias que nos permitem acelerar, antecipar, desde a concepção-construção, acelera-se qualquer coisa neste mundo, eventualmente, mas há de facto muitos modelos diferentes, muitas coisas diferentes, mas às vezes as pessoas lutam contra isso. Ou seja, quando uma pessoa diz, até podemos fazer e o caminho é este, as pessoas depois negam o caminho, ou porque têm risco, ou porque não conhecem, ou porque têm mais receio. Algo a perder em cada decisão que se toma. E então vamos com esta irracionalidade para o planeamento, que é gritar muito alto, uma coisa que se está mesmo a ver que precisa de 6 meses, eu vou gritar e fazer em 2 ou 3. Tu falaste a questão do prazo, há ainda algo que eu acrescento e já numa fase de execução. É muito comum não estarmos em grandes empreitadas e vir uma alteração a um projeto. É comum, uma alternativa. O foco na fase de obra está essencialmente no dinheiro. Mas quanto é que isso custa? O que é que isso vai custar? E raramente se fala qual vai ser o impacto disto no planeamento. Isto porque as pessoas que estão à volta de uma obra estão muito mais treinadas para pensar no dinheiro e pouco treinadas para pensar a longo prazo, para lá que isto lá à frente, vai ter um impacto se calhar 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses ou 3 meses. E tem criado conflitos enormes na fase das empreitadas. Muito até, dou-te um exemplo, no residencial às vezes é dramático, porque quando começamos a vender os apartamentos, começamos a introduzir alterações de vários tipos de clientes, e então estas alterações trazem um impacto ao planeamento brutal, que só é medido depois muito mais à frente, e é uma tourada. E realmente a gestão do prazo, também em fase de obra, ela tem que estar, e compete-nos a nós, quando estamos a acompanhar estas obras, não só perguntar pelo preço, mas ter muita consciência se isto vai dar uma cacetada no prazo, para evitar e permitir que o cliente tome decisões informadas. Não basta só o dinheiro. Sobre o prazo, outra falácia comum é aquela de acharmos que, como este é o nosso projeto e é o projeto mais importante do mundo, e claro que é importante para as pessoas, para o cliente que está a desenvolver, mas de achar que eu vou conseguir que toda a equipa do projeto, projetistas, obras, fiscalizações, o que é que seja, todos eles vão correr em sprint durante o projeto todo e vamos bater sucessivos recordes do mundo, porque houve um gajo que já fez os 100 metros abaixo dos 10 segundos, claro que todos aqui vão conseguir. E não nos apercebermos, agora a indústria está muito fragmentada e, portanto, a probabilidade de nós termos equipas no projeto, tanto projetistas como depois em obra, instaladores e é um conjunto de pessoas que têm mais projetos na vida, têm mais coisas a acontecer em estágios diferentes, em fases diferentes, e que, portanto, o foco deles tem o compromisso com o projeto e por aí fora, mas não vão conseguir ter uma entrega a 120%. Nós conseguimos às vezes fazer milagres naquele fim de obra, naquela entrega e isso tudo. Sim. Às vezes há ali um momento que há um boost de adrenalina e fazem-se milagres, mas não podemos achar que o projeto vai ser tudo isto. E é fácil cairmos não, porque isto é o projeto mais importante que eu tenho e portanto tem que ser isso. Eu já caí não é no erro, mas na reflexão de vou dar mais tempo ao projeto do que aquilo que eu acho que na verdade ele vai precisar. Mas no fim eu fico convencido que não ganhei muito com dar mais prazo ao projeto. Porque no fim aquilo que aconteceu foi que o meu projeto acabou por ser desenvolvido
em termos horários, exatamente no mesmo timing. Aí estás a falar projetar, concepção. Projeto do arte de desenhar. Sim. Enquanto que o empreiteiro, ou seja, a equipa do empreiteiro está lá, só está lá, fixa para isto, ou seja, está-se a estruturar para cumprir aquela corrida, nós não temos essa visibilidade sobre o projeto. E, portanto, quando reclamamos mais tempo ao projeto, nós temos que dar tempo ao projeto. Nós temos que perceber se esse mais tempo realmente vai ser utilizado ou é meramente mais tempo desperdiçado. É desperdiçado. Pois aí aparece a lei de Parkinson com muita força, que diz o trabalho tende a ocupar todo o tempo disponível. E às vezes damos mais tempo e se calhar se dessemos menos fazia-se. Mas sobre a duração do projeto, tem aqui um bocadinho a ver com o prazo, mas agora acho que é um tema importante e que acho que é um tema que em termos de indústria temos que pensar e devemos ter uma discussão profunda verdadeiramente, que tem a ver com as condições que se dá à equipa projetista para desenvolver bem o seu trabalho. E não há eu acho que é uma constatação, é curioso quando chegamos aqui com o microfone aberto, há muita gente que se retrai a dizer isto, mas é um tema comum na indústria quando se fala com empreiteiros, com donos de obra, com alguns projetistas. Há aqui uma constatação que é os projetos não estão a chegar bem à obra, ou estão a chegar mal, se quisermos. Descompatibilizados, coisas que não estão bem pensadas, coisas que se percebe que o conhecimento técnico daquela solução específica não estava lá e não está bem agarrado e por aí fora. E está a aumentar isso. Os empreiteiros estão-se a queixar imenso da qualidade dos projetos, nós estamos a queixar imenso e por aí fora. E eu acho que isto não é culpa dos projetistas. Acho que verdadeiramente o que está a acontecer é a indústria não está a criar as condições para que um projetista consiga desenvolver bem o seu trabalho. Acho que temos equipas técnicas incríveis a trabalhar com conhecimento técnico e tudo mais, mas a verdade é que não lhes estamos a dar, eu diria, nem tempo nem dinheiro para que consigam fazer bem o seu trabalho. Mas eu digo isto por um lado, mas concordo contigo mas a solução disto não é dar mais tempo e mais dinheiro. Porque eu acho que se damos mais tempo e mais dinheiro só, ele vai se diluir sem verdadeiramente aumentar a qualidade dos projetos. Porque, que giro, então se tenho mais tempo vou fazer um projeto antes desse e faço esse no fim e por aí fora. E eu sei que isto que eu estou a dizer agora é uma medida assim mais filosófica ou de longo prazo ou o que é que seja, mas eu estou convencido que o que deveria acontecer e o que deveríamos todos enquanto indústria conseguir fazer é criar ou melhorar a percepção do que é um bom projeto. E eu acho que hoje todos estamos a achar o projeto é o que serve para licenciar e é o que serve para depois ser faturado e depois em obra, houve-se tanto em projeto, na obra logo se vê e por aí fora. Podemos evoluir enquanto indústria para esse modelo construtivo em que a obra é que desenvolve projetos técnicos, e eu acho que sinto alguns sinais que isso está a acontecer, mas não estamos aí ainda, e portanto estamos na indústria em que o projeto supostamente é um projeto de execução bem feito. E eu acho que devia haver aqui um debate de facto na indústria e discussão entre pares, entre todos os players, para perceber o projeto precisa de mais qualidade e o que é isso, e até para os próprios projetistas começarem a poder dizer a um cliente, a educar o cliente, a dizer, pois, eu percebo, queres isso em 3 meses, mas eu vou precisar de 4 porque te vou entregar mais qualidade. E então aí sim, vou entregar mais qualidade, essa qualidade será exigida e para isso ele precisa dos 4, 5, 6 meses. Mas isso é muito difícil de fazer. É muito difícil. Aliás, nós trabalhamos com muitos gabinetes de projetos. Nomeadamente, ou seja, vou falar de arquitetura, mas acho que dá para falar a qualquer um. O nível de detalhe que cada projeto que está na cultura de cada gabinete de projeto varia brutalmente. Nós podemos estar a falar do mesmo valor até do honorário. E a cultura que está dentro de cada... Não há uma lei que diga como é que se entrega um projeto e, portanto, cabe à cultura de cada gabinete de projeto. E há gabinetes de projeto com extremo detalhe e há outros com muito baixo detalhe. E isto é um problema e não é por dar mais tempo que o de baixo detalhe vai detalhar melhor e o que detalha muito também não é por lhe cortares o tempo que ele vai deixar de o detalhar. Portanto, ele vai fazer o seu trabalho porque está na sua gênese, na sua cultura empresarial. E isto também é muito difícil resolver essa... Na verdade, é um problema de fundo que nós temos na indústria, que é a indústria veio
de décadas em que tudo era muito mais agregado, tanto o promotor-construtor, já agora a conversa que gravámos com o Fernando Santo à volta disto foi muito interessante, recomendo que a ouçam, mas tanto o mundo do promotor-construtor, que agregava, de facto, era tanto construía como vendia a casa, promovia por aí fora, e portanto agregava a cadeia de valor toda da construção, como depois, mais tarde, apesar de já não ser tanto o promotor-construtor, mas ainda assim a construtora que integrava um conjunto de serviços, das carpintarias, de instalações, disto e daquilo, e que agora se sente alguns... Mas o que é certo é que nós chegamos aqui à década de 2010 e temos a indústria completamente desagregada, tudo coisas pequeninas, eu diria quase vaporizada, nem é desagregada, tudo peças de facto moleculares quase. Temos os grandes empreiteiros mais como gestores de subempreitadas do que propriamente um construtor. E temos isto tudo muito desagregado. E o que é que isso traz à indústria? Eu sinto isto todos os dias, que é nós não temos a capacidade de melhoria contínua. Nós, se formos pensar, cada obra que fazemos, de cada projeto que se faz, nós construímos um contrato de empreitada do zero, construímos o contrato dos projetistas do zero. Nós temos que ter sempre as mesmas reuniões, apesar das equipas depois cruzam-se, mas não são as mesmas pessoas e vão, portanto não há aqui uma uniformização. A conversa é, olha, neste projeto vamos trabalhar assim. Parece que estamos a construir o edifício sempre do zero, estamos a construir a fábrica do zero cada vez que queremos fabricar um automóvel ou uma coisa do género. E não temos esta capacidade de agregar este valor da cadeia de produção toda para conseguir ter uma discussão séria enquanto indústria de, olha, como é que o projeto devia chegar à obra? O que é importante? Eu vejo muitas vezes os projetistas perdem muito tempo com coisas que depois na obra até nem valem tanto como isso, e há outras que seriam mais importantes e não estão lá. E falta-nos isso, e isso tem a ver com o que estavas a dizer, que é realmente há projetistas que trabalham muito bem, nem vou pôr o bem ou mal, trabalham no pressuposto que é isto que vou entregar, e outros trabalham no pressuposto que eu não preciso entregar isto. E falta-nos alguma coisa que eu não sei se conseguiríamos alguma vez ter em Portugal, que é a uniformização. Os ingleses têm muito isso com a RIBA, a Associação dos Arquitetos, mas depois tem os contratos FIDIC, ou seja, tem um conjunto de instituições, confesso que não conheço, não sei se são públicas, privadas, ou são associações, o que é que são, mas que estabelecem estándares para a indústria, a dizer, olha, a indústria trabalha assim. E as pessoas não têm que estar a discutir em cada projeto o que é um estudo prévio, o que é que não é. Sim, e claramente nós temos dentro das indústrias que existem, nós temos este enorme desafio, porque a nossa é totalmente desgarrada, não é? Ou seja, nós cada vez que arrancamos da tal, o que o projeto parece sempre um novo projeto, e vamos começar sempre de uma folha muito em branco a gerar processos de produção. Isto deve-se porque realmente nós temos um desafio que nenhuma outra indústria, julgo eu, terá, que juntam-se várias... É muito difícil tu repetires as mesmas pessoas que adquiriram experiência connosco num projeto ali ao lado. E mais do que isso, que é o facto de ser tão desagregada esta cadeia de valor. Eu digo que estamos todos na mesma cadeia de valor porque a performance de cada um depende da performance de todos os outros. O desempenho de cada um depende do desempenho de todos os outros. Apesar do empreiteiro vir depois de um projetista, o desempenho do projetista mede-se pelo edifício final, não é? Portanto, e se o empreiteiro constrói bem ou constrói mal, claro que impacta o resultado deste projetista. E a mesma coisa o projetista, faz um projeto bestial. Se o empreiteiro, ou melhor, tem um projeto menos bom, o empreiteiro também sofre com isso. E, portanto, não há esta percepção. E eu vejo que cada uma das variáveis, e nós, inclusivamente, se calhar caímos nesse erro também, já agora, inadvertidamente, seria algo que eu gostaria de evitar, mas não digo que não, que é cada um de nós está a otimizar o seu trabalho para si, para o seu desempenho naquele momento de, pronto, a minha missão é esta, eu vou desempenhar, mas não estamos a conseguir trazer esta visão da indústria como um todo para dizer, espera lá, se calhar para este todo funcionar muito bem, eu vou ter que gastar um bocado mais aqui, se calhar aqui um bocadinho menos, ou este devia trabalhar desta maneira e este de outra. E cada um está... cada um por si e Deus por todos, não é? É um bocadinho isso. E mesmo nós que fazemos a gestão toda do processo, é muito difícil tu teres, sem essa forma estruturada que estás, ou seja, que é a tua visão, é muito difícil nós, enquanto profissionais que estamos a fazer a gestão do processo, saber e exigir até que ponto isto devia estar melhor ou pior. Pois, é muito difícil, não é assim. como uma fábrica, não é? Que aquilo foi sendo melhorado ao longo de décadas para apenas aquilo que vai mudando é o modelo. Melhoria contínua. E até há empresas, conheço, gabinetes de arquitetura, gabinetes de projeto e construtores que apostam muito na melhoria contínua, mas lá está, eles estão a melhorar o processo deles e nós não estamos a conseguir melhorar o puzzle todo de, está bem, mas as peças estão só semi-encaixadas.
E também leva a uma pergunta que não é para hoje, mas com esta nova leva de tecnologia que aí está à porta, também cada um está por si, ou seja, cada um está a arrancar, está a ter a sua visão. Está a desbravar o caminho sozinho, uma katana no meio do mar. Se calhar devíamos reunir todos, o que é que nós vamos fazer com isto? Pois, sem dúvida. Porque trabalharíamos, se calhar, todos melhores. Não sei se é cultural em Portugal, de facto também não temos bem este espírito, já agora, por isso é que temos aqui por isso é que estamos a dois para estas reflexões. Exatamente, para lançar estes temas. Só para fechar o tema do prazo, já agora, e deixo aqui aos nossos estimados ouvintes uma dica que é a melhor pergunta, é o teste ácido, quanto a mim, para ver se um planeamento está bem feito ou não, seja ele qual for. Quando quer que se vão atirar um projeto, uma obra, se calhar coisas fora da construção ou não, há o teste ácido e funciona muito bem. A pergunta é muito simples, mas olhem para o planeamento e perguntem assim ao planeamento: olha lá, e se correr tudo muito bem, quanto tempo é que eu vou poupar? E quando fazem esta pergunta, é muito básica, mas quando fazem esta pergunta, se a resposta for, e tipicamente não, eu não vou poupar nada, porque isto já ia correr muito bem, então não acreditem nesse planeamento, porque não vai correr tudo bem. Sou a favor do vai ficar tudo bem, mas não vai correr tudo bem. São coisas diferentes, não é? Portanto, no fim está tudo impecável, mas não vai correr tudo bem. Eu ouvi uma frase espetacular para esse planeamento ótimo, que é o planeamento tentativo. O tentativo. Foi um cliente nosso que vai ficar muito orgulhoso quando ouvir isto, que é o planeamento tentativo. Mas já agora, curiosamente, atenção, mas o planeamento tentativo tem uma missão e ele tem que existir. É isso, que é. Nós temos que correr para o ótimo. Porque se nós corremos para o subótimo, vamos falhar o subótimo também. Não? Portanto, exatamente. Nós temos, se eu digo, nós temos que pôr, eu sou a favor de gerir a folga global no projeto. Portanto, vamos gerir para o ótimo, mas depois dizer, mas ponham lá mais 2 meses, Mr. Client, isto vai acabar 2 meses depois. Onde é que me vou atrasar? É na obra? É na contratação? É no projeto? Não sei, mas vamos. Portanto, há ali uma tarefa não alocada, um período de tempo não alocado. Mas, de facto, nós temos que dar os objetivos a cada um, tem que ser os curtos, exatamente, para algum deles vai correr mal e tem lá o espaço para lhe dar. Portanto, temos que fazer o tentativo, nesse sentido, olha, é isto que estamos a tentar fazer, mas não podemos cair na falácia de achar, vou assinar o contrato com base nisto, ou seja, a venda da casa, o que é que seja. Mas, bom, isto foi o prazo. Amigo Paulino, e agora, mundo da concessão, fase de desenvolvimento dos projetos. O que é que tens a dizer sobre o mundo do desenvolvimento dos projetos, das compatibilizações e tudo mais? Sobre este admirável mundo, que é uma fase muito porreira, muito bonita do projeto, ele entra um bocadinho pela gestão de custos, já falámos, portanto, desenhar para um objetivo de custo é extremamente complicado, mas tem que se fazer mais do que aquilo que tem sido feito, e depois entramos naquilo que também acaba por doer muito na fase de concepção, que é quando chegamos à boca da obra, o projeto está cheio de caruncho, está com erros, está com omissões, e isto... nós identificamos o grande problema está na cultura também daquilo que está criado à volta dos projetistas. Portanto, a indústria está muito convencida que os projetistas não são responsáveis pela compatibilização do seu projeto, e, portanto, que havendo essa missão, a dita compatibilização, que é uma palavra que se usa correntemente, que havendo ao coordenador de projeto. Tipicamente, este coordenador de projeto é o arquiteto, e se isto na geometria a coisa até está mais ou menos bem agarrada, ou seja, o arquiteto vive muito preocupado com a geometria da coisa. Isto tudo está uma salgalhada, a meu ver, a minha opinião, naquilo que se refere ao mundo das engenharias e ao mundo dos projetos, engenharias enquanto desenhadas e engenharias enquanto prescritivas. Isto é um mundo extremamente complexo, ou seja, não se pode exigir a um arquiteto que tenha conhecimento de que uma máquina da AVAC precisa de um tubo de esgoto, tem que chegar a uma caixa de pavimento, e essa caixa de pavimento vai ter que ligar a um tubo dedicado de condensados até uma caixa de pavimento na garagem e por aí fora, e já vamos na rua e já vamos netar. Não se pode exigir a alguém que não está formatado para este foco. E daí este tipo de mindset tem-nos levado
portanto, é sucessivos erros que eram totalmente evitáveis. Não é que os erros não vão continuar a acontecer, mas devem acontecer em muito menor escala. E isto deve-se apenas à forma como os projetistas deveriam olhar para a peça como um todo, para o carro como um todo, e compreender que o seu projeto faz parte de um todo. E, portanto, ele, quando entra na máquina, ele tem que servir para aquilo que foi pedido, para as necessidades de um cliente, tem que estar bem dimensionado e tem que estar compatibilizado com os seus pares. Quer dizer, isto tem que haver uma preocupação de... voltando às hidráulicas, será que eu estou a dar forma de tirar um condensado de uma máquina? E quem projeta a máquina, será que eu estou a dar informação suficiente para isto estar pensado? Isto acontece, falei muito da hidráulica, nós podemos estar aqui o dia todo a dar exemplos, a alimentação de máquinas é outro tema, elétricas. A alimentação, às vezes é curioso que às vezes as próprias... nós tivemos situações que as próprias esquemas de filmar, que são muitas vezes prescritas por um projeto de telecomunicações, de CCTV, e aparece lá uma câmara preta num teto lindo branco. E isto não pode acontecer. Ou seja, tem que haver uma preocupação nas fronteiras. Uma preocupação profunda, porque os projetos não podem ser ilhas, e sendo, não podem... Temos que comunicar mais. A palavra compatibilização, enquanto verbo, faz-me eriçar os pelos da nuca, confesso. Tenho uma aversão profunda. Tenho uma aversão profunda à palavra compatibilização, porque acho que leva as pessoas em erro. Parece que compatibilizar é uma ação, mas compatibilizar o projeto verdadeiramente não é uma ação. Nós não temos, por exemplo, a palavra regulamentarizar um projeto, no sentido de tornar algo regulamentar. Ou seja, eu quando desenvolvo um projeto, ou estou a desenvolver uma coisa que cumpre com os regulamentos e como tal é regulamentar, ou não estou, ou estou a desenhar mal. Pronto. E o compatibilizar é igual. O nós acharmos, e eu acho que o vício de pensamento é esse, em muitos projetistas, é que de facto nós achamos que eu vou desenvolver o meu projeto porque agora há o olho que tudo vê, o coordenador, o que é que seja e tal, que vai compatibilizar. Alguém vai ter que compatibilizar isto. Mas compatibilizar é projetar, ou seja, se eu tenho uma conduta que não cabe no teto, isto só se resolve de uma de duas maneiras, que é ou baixo o teto ou vou mudar a conduta. Baixar o teto é um ato de projetar de arquitetura, espremer a conduta é um ato de projetar no ar-condicionado. Portanto, é um ato de projeto. Compatibilizar não existe. E eu acho que por força das pessoas falarem de compatibilizar, de quem é que vai compatibilizar, às vezes, não, temos que pedir ao empreiteiro para compatibilizar, portanto isto acontece, caímos nisto. E eu acho que isto dá... Estou convencido que isto é semi-inconsciente, não é? Estou aqui a falar quase como se tivesse um curso de psicologia, mas acho que é semi-inconsciente, mas cria-se esta ilusão de eu vou projetar e a seguir logo se vê. E eu acho que falta de facto à indústria, que está alinhado com o que estás a dizer, não é? Discutimos muito estes temas, mas falta de facto aos projetistas, e acho que a única forma de conseguir que os projetos no fim estejam compatíveis é se cada projetista tiver uma preocupação extrema para assegurar que o seu projeto está compatível com os outros. Que está a funcionar. E acho, se fosse agora, e há projetos em que assumimos essa função, mas se tivesse aqui a dar, sei lá, explicar a alguém que venha trabalhar connosco como é que vamos coordenar um projeto, como é que vamos assegurar que ele está compatível, nota que não estou a dizer compatibilizar, como é que o vamos fazer, eu acho que só há uma forma de fazer isto, e de facto esta forma é cada projetista, é exigir a cada projetista, tem que haver um coordenador de projeto, mas o papel do coordenador não é compatibilizar, é exigir isto, na verdade, mas exigir a cada um dizer ao projetista do ar-condicionado, tu tens que abrir o projeto da estrutura, eu sei que mandaste um mail há 3 meses a dizer porra da medida das coretes, não me interessa, mas tu no fim, de quando fechares o teu projeto, tens que abrir o outro e ver se funciona. Eu digo muitas vezes que um projeto de ar-condicionado só é bom se o projeto por si for bom, mas também se as condições de fronteira, se ele encaixar, se ele ligar, porque senão não funciona, não faz sentido dizer tenho um projeto de ar-condicionado bom, se as condutas não cabem no teto, não é um bom projeto. E portanto isto é fundamental, o projetista, cada um dos projetistas, imbuir-se deste espírito a dizer, espera, eu vou defender o meu projeto como uma leoa defende as crias, e defender o meu projeto é assegurar,
o gajo da acústica se disse à arquitetura, tu tens que ter a parede assim, pá, deixa-me lá ver se ele tem a parede assim e ter a certeza que ele tem informação e que pôs a parede assim. A arquitetura se exigiu qualquer coisa, por exemplo, a localização dos carreteiros, sei lá, tanta coisa que ainda por cima são sempre... O poço elevador, eu estou para ver o projeto em que o elevador caiba no poço. Mas é impressionante porque é só um problema de mindware, verdadeiramente. Acho que é. E, portanto, eu sobre a compatibilização, aqui sou muito, muito assertivo. Já agora, voltando à conversa que tivemos há pouco da qualidade dos projetos e do tempo que os projetistas precisam, sim, eu acho que os projetistas deviam se imbuir deste espírito. Não tenho dúvida nenhuma. Isto dá uma bordoada de trabalho fazer isto, mas os projetistas deviam dizer, eu tenho que fazer isto para assegurar que o projeto está bom e, como tal, vai demorar mais tempo, vais ter que me pagar mais. Que é diferente de alguém ter coisas a dizer, olha, eu vou-te só pagar mais e no fim não tem isto. Acho que enquanto isto não estiver montado vai ser muito difícil. O próprio mindset do investidor ou seja, alimenta também isto, porque a partir eu quero contratar uma equipa projetista e um coordenador de projeto, e a partir daí parece que assinou um seguro contra todos os riscos no projeto, porque há o dito coordenador de projeto. E realmente o coordenador é muito mais o maestro de uma orquestra, não é? Em que tem que pôr todos a tocar para que a música faça sentido e não cada um toca a sua música desafinadamente. Agora, e acho que é muito mais essa missão do coordenador. Que não haja dúvida nenhuma que, tal como é extremamente difícil desenhar uma coisa para vir a custar X com um grau de segurança forte, de facto é muito, muito difícil, pela falta de informação, pela volatilidade das coisas, pelo excesso de informação, falta de informação nenhuma, excesso de volume de informação com que estamos a lidar, também é extremamente difícil. Quer dizer, os edifícios são muito complexos, estamos a falar de uma sinfonia, tem 15 engenharias, 3 arquiteturas diferentes, os interiores, os exteriores, 200 pessoas em obra. Já não vou à obra, estou a falar do projeto, não é? É realmente extremamente complexo. Eu vejo muito poucas vezes a discussão, às vezes estamos a falar com projetistas várias vezes, e que as pessoas dizem, não, o projeto mantém-se, nós temos que coordenar todos, mas nós a partir do momento que passamos de 3 ou 4 engenharias para 15 ou 20, vamos lá ver, eu quando ponho a 15ª, eu aumentei 14 graus de comunicação possíveis, só entre este 15 e os novos, se eu for dizer, em grupos só para assegurar que as pessoas têm a informação certa, isto demora uma bordoada de tempo. Portanto, é de facto um processo, é muito difícil projetar. E acho que às vezes trata-se isto como se fosse fácil. Não, é muito difícil e merece bem uma discussão a dizer o que é que nós podemos fazer para conseguir projetar de maneira a que isto no fim venha coordenado, compatibilizado e por aí fora, o que é que conseguimos fazer para isso. E olha, por exemplo, não é comum conseguir ter esta conversa com uma equipa projetista, dizer, verdadeiramente no dia a dia, como é que vamos fazer, qual é a mecânica, que processo é que vamos pôr. Aparece o BIM, que vai ajudar qualquer coisa, vai ajudar bastante na geometria, mas o BIM não resolve bem nada. Uma boa conversa há pouco tempo sobre... Pois, sim, o BIM aparecem todas aqui, tínhamos aqui que falar do BIM, não resolve verdadeiramente o tema dos requisitos cruzados, não é? Por aí fora. O mundo da compatibilização, seja lá o que isso for. Jaime, quando preparávamos esta nossa conversa, um dos temas que temos que trazer hoje era o da contratação, seria o da contratação. Passo-te a bola. Contratação de obras e risco na contratação das obras. Contratação de obras também é outro tema fascinante. E as obras, a forma como contratamos a obra, e acho que é um tema que merece alguma reflexão claramente em todos os projetos. O processo de contratação da obra é uma ferramenta de gestão estratégica do projeto brutal. É na forma como eu vou contratar a obra que eu vou discutir e é possível, se calhar, antecipar alguns trabalhos, é possível antecipar frentes de obra, é possível assegurar que tenho espaço para algumas otimizações no futuro, ou value engineering, se quisermos. O que é que vai acontecer no momento da contratação, se chegar à conclusão, afinal o preço ainda não está lá, vou ter que otimizar, que modelo de contrato é que tenho para isto? E eu vejo muito... Eu percebo o porquê, já agora eu percebo, mas vejo muitos clientes que vêm com aquela postura de o valor global enquanto forma de gestão do risco. E a malta, não, gestão do risco, e portanto a obra tem que ser por valor global.
independentemente da qualidade do projeto que temos, independentemente de sabermos se vamos ter alterações a seguir ou não, independentemente de saber se eu quero fasear a obra e como é que quero fasear a obra, independentemente de 1001 fatores que deviam informar a estratégia de contratação da obra. E eu acho que esta aversão ao risco, digo tanta vez, eu só não sou avesso ao risco porque acho que é demasiado arriscado. Senão, seria mesmo, seria a primeira pessoa a dizer não... mas vejo esta aversão ao risco. As pessoas quando chegam à contratação de obra e vejo tantas vezes querermos pôr graus, fixar. Temos casos em que há donos de obra que querem passar para o empreiteiro o risco da arqueologia, querem passar para o empreiteiro o risco dos solos contaminados, querem passar para o empreiteiro o risco ou a incerteza de uma sala que ainda nem está bem desenhada, mas ele mais ou menos que diga quanto é que custa. E isto custa uma fortuna mais tarde, apesar das pessoas acharem que estão a mitigar o risco. E, portanto, o risco na obra, eu percebo para quem faz obras todos os dias, para quem anda a contratar obras há 30 anos e já esteve envolvido em, sei lá, outro dia estive a fazer a conta, já estive envolvido em mais de 140 processos de contratação de obra, seja como empreiteiro, como contratante, seja a montar concursos, seja o que é que seja. E percebo que esteja mais à vontade com isso, mas acho que uma abordagem ao risco muito razoável, de perceber verdadeiramente o que é o risco e permitir ir à obra com alguns graus de liberdade, a série de preços, é uma ferramenta fantástica para gerir uma obra. E é uma ferramenta fantástica e que eu acho que reduz o risco, não aumenta, reduz verdadeiramente. Mas as pessoas, não sei, têm esta aversão ao risco. Acho, só me faz lembrar quando, portanto, eu ando de moto, como sabes, e quando vou com alguém atrás que tem medo de andar de moto, é um perigo. Vai assim, agarrado, e a moto toda direita, é um perigo. E achas que os nossos gabinetes jurídicos, ou seja, que dão-nos apoio à construção de um contrato, estão preparados para... Eu acho que sim, vamos lá ver, os advogados... e tenho trabalhado com alguns gabinetes de advogados que percebem isto muito bem, se calhar às vezes depende das pessoas, há pessoas que têm uma versão mais rígida, mas um bom advogado, e mais uma vez, felizmente temos trabalhado com vários, percebe que quando se está a montar um contrato, o contrato é uma ferramenta de gestão, ou seja, ele serve a gestão da obra, portanto, e conseguem perceber. Então digam lá qual é que é a vossa estratégia, como é que vocês vão gerar isto e aquilo, como é que se vai ser gerido isto e aquilo, como é que estamos a gerir este tipo de risco, este tipo de incerteza, e incorpora-se isso no contrato. Mas um bom contrato e um bom advogado a produzir um contrato está a fazer o contrato que melhor sirva a estratégia de gestão do projeto. E acontece. Não, há casos de alguém mais... Não, o contrato eu é que digo, apesar de não estar definido nada, a obra é valor global, fixo e não revisível. Não vejo que o problema seja tanto o advogado, vejo mais do lado do cliente esta falsa sensação de segurança. Já agora, e das coisas mais perigosas do mundo para mim são as falsas sensações de segurança, porque é aquilo que nos faz relaxar e depois, bum, já foste, e esta de ir para a obra, achar que o contrato por valor global nos dá uma defesa absoluta. Falsa sensação. Depende dos projetos. Agora, há projetos em que o contrato por valor global é uma ferramenta muito válida e muito útil. Portanto, eu vejo os modelos contratuais como as ferramentas numa mala. O martelo é muito útil, o serrote também, o alicate também. Agora, se eu quero martelar um prego e tiro o serrote, pronto, aí estou lixado. Basicamente é isso. E, portanto, vejo isto na contratação, no risco, não é? Na gestão do risco, na contratação da obra. Acho que a incerteza deve ser gerida. Não vale a pena. A maré sobe e desce. O cabo que segura o barco tem que ter folga para subir e para descer, e o barco não vai a parte nenhuma. Se a gente agarra aquilo a querer lutar contra a maré, esquece. E nós já temos feito projetos relevantes e de peso por série de preço em que há um determinado momento em que ele se transforma em um projeto de valor global. Quer dizer, nem tudo tem que começar em série de preços e acabar na série de preços. Sim, pois. Por vezes temos contratos de valor global que há ali uma parte de uma alteração que passa a ser um bocadinho a série de preços e regressa ao valor global. E felizmente há muitos projetos em que conseguimos trazer o bom senso ao cliente. Temos projetos em que a componente de arqueologia, ou de solos, ou de geotecnia está por série de preço, ou o que é que seja, e outra que não. Temos trabalhado muito com o custo mais margem, por aí fora. Estou a falar visão geral da indústria e sinto que há esta...
esta aversão ao risco extrema. Eu gosto muito da imagem da bicicleta, do problema da gestão do risco. Quando vemos uma bicicleta, um gajo olha para a bicicleta, uma coisa com 2 pneuzinhos assim à frente um do outro, tipo, só um gajo doido é que vai pôr em cima disto e, portanto, agarra e põe-lhe 2 rodinhas. Pronto, é óbvio que devemos pôr rodinhas numa bicicleta, para qualquer pessoa que nunca andou de bicicleta, não é? Portanto, é óbvio. E o que é certo é que quando olhamos para um miúdo numa bicicleta com rodinhas, aquela porcaria não anda, todo desengonçado, aquilo não, pronto, para de pedalar, aquilo para logo, a descer ou a subir um passeio, passam a vida a cair. E curiosamente, quando tiramos as rodinhas, é muito mais seguro, é muito mais rápido, é muito mais eficiente, é muito mais giro, tem muito menos risco. É preciso saber andar de bicicleta. Pronto. Mas, portanto, se soubermos andar de bicicleta, tirem as rodinhas da bicicleta, que o mundo é um lugar melhor. Portanto, eu esta da contratação de obras e risco, acho que a aversão ao risco extrema na contratação da obra, cuidado que sai o tiro pela culatra tão facilmente. Mas tão facilmente. É tão perigoso trazer demasiada aversão ao risco à contratação de uma obra. Mas, bom, contratámos a obra, vamos fazer a obra. Filipe Paulino, este admirável mundo desta figura que temos em Portugal, da fiscalização, no acompanhamento da obra e por aí fora, para que é que serve a fiscalização? O que é que vês o papel desta supervisão em obra? Como é que vês isto a funcionar? A fiscalização tem servido em muitos... Ou seja, está conotada, por vezes eu sentia, então quando estava do lado da execução, sentia que era aqui um bocadinho o tipo que tinha que levar porrada se as coisas corressem mal, e se as coisas corressem bem, ou era o arquiteto ou era o empreiteiro que tinha o mérito. As fiscalizações foram sendo formatadas, mais uma vez uma opinião de uma reflexão pessoal, foram sendo formatadas para... quando há, ou seja, assumir quase a responsabilidade da qualidade de execução de uma empreitada. Ou seja, é muito fácil haver um problema. A primeira questão que se dirige não é quem executa ou quem projetou, é a quem está ali a verificar os trabalhos e tu não viste. E portanto, esta responsabilização de alguém, de uma entidade que não executa, parece-me extremamente perigosa para o cliente e para toda a indústria. Primeiro, ou as outras entidades, ao sentirem-se desresponsabilizadas, têm uma tendência a relaxar, e para um cliente, quer dizer, fica totalmente exposto a uma entidade que nem garantias tem, bancárias, nem tem o trolha para ir lá resolver o problema da calçada que começou a levantar. Portanto, isto é o que está mal na fiscalização, e acho que a fiscalização deve caminhar ou seja, deve caminhar para aquilo que deve ser discutido e que em obra, verdadeiramente, e o que deve ser prioritizado em termos de controle. Se falamos... Então, já agora, antes de irmos ao que é que devia estar a fazer, de facto eu vejo a fiscalização. Eu tive a semana passada, fomos a Londres ver uns projetos de um cliente e falámos com a equipa de gestão do projeto lá, portanto tivemos uma visão bastante profunda de o que é que está a acontecer em Inglaterra, no que a obras diz respeito, e temos outras conversas com outros clientes. E esta figura da fiscalização é uma figura que não existe. Dá-me a ideia que não existe em muitos sítios. É muito comum o cliente francês, inglês, dizer, mas para que é que eu preciso da fiscalização? E a leitura que faço é, não há dúvida, portanto, há que reconhecer que há um conflito de interesses inerente ao trabalho de um empreiteiro. Ou seja, alguém a quem se contrata uma obra. Agora, eu acredito sempre na boa-fé das pessoas, não acho que as pessoas andem aqui para enganar uns aos outros, e portanto acho que toda a gente gosta de fazer um bom trabalho, genericamente toda a gente gosta, portanto não estou a dizer, cuidado com o empreiteiro, é um gatuno. Fui empreiteiro durante 10 anos e gosto muito das obras e dos empreiteiros. Feito este disclaimer, não há dúvida que há um conflito de interesse inerente. Ou seja, um empreiteiro, se investir menos tempo a controlar a forma como os trabalhos estão feitos, se no limite, o gajo esqueceu-se de pôr não sei o que na parede, vamos abrir a parede para pôr agora, não, se calhar deixa lá, já passou. Portanto, há um conflito de interesses inerente a esta função, e portanto eu percebo que tenha que haver algum tipo de supervisão.
O que eu tive a ver agora em Inglaterra tem piada, que é, eles fazem a obra com zero fiscalização. O empreiteiro está sozinho. Havia uma empresa de gestão de projeto como nós que ia à obra uma vez por semana, num hotel, uma obra de 30 milhões ou coisa do género, atenção, sofisticada, com design e com tudo mais. E o empreiteiro o que tinha que fazer era o próprio empreiteiro, o controle de qualidade extremo, tinha que fazer o registro e por aí fora de tudo o que estava a fazer, levantamento e isso. E tivemos um brainstorming de uma tarde inteira a discutir como é que é fazer projetos na Holanda, Inglaterra, em Portugal, trocar aqui algumas impressões, e a conclusão, tem piada do nosso cliente holandês, que conhece vários, está a fazer isto em vários sítios, diz, pois em Portugal há aqui uma falta de accountability, que é uma expressão que não tem assim bem uma tradução direta para português, podemos dizer que é responsabilidade, mas num certo sentido. E este accountability é, a Inglaterra, quando mais diz ao empreiteiro, tu vais ter que fazer isto, vais ter que mostrar evidências as pessoas percebem que esse é o seu trabalho. Em Portugal dá-me ideia que isso não funciona também, portanto temos esta figura de supervisão. Mas não há dúvida que com o passar do tempo a fiscalização, e então a fiscalização quando entra com uma postura de desconfiança, é a fiscalização que tudo aprova e tudo quer aprovar. Eu vou lá e tenho que ver, não feches a parede antes de eu ver. E de repente começa a fiscalização, aprova a parede, aprova a betonagem, aprova o ferro, aprova a impermeabilização, aprova tudo e mais alguma coisa. E no fim o edifício está a meter água, o dono de obra diz, está a meter água. E o empreiteiro diz, não, aquele gajo aprovou. Pronto, eu digo muitas vezes aos meus clientes, vocês não querem que a responsabilidade da obra esteja aos meus ombros, podem levar a mulher, os filhos, o que vocês quiserem, aquilo vai continuar a meter água, porque quer dizer, não dá, não é? Não funciona. E de facto caímos nisso. E acho que este papel da fiscalização merece bem uma reflexão profunda do que é o controle de qualidade das obras, porque eu tenho muitas pessoas que chegam até nós a pedir propostas, ou às vezes até a expectativa do empreiteiro que é, não, a fiscalização é o controle de qualidade da obra. A fiscalização não é o controle de qualidade da obra. O controle de qualidade da obra tem que ser do empreiteiro, tem que ser eles. Eu, quando compro um carro, quem faz o controle, eu até posso, no fim, dar uma volta ao carro para ver se ele está arriscado, mas quem faz o controle de qualidade da produção do carro é quem o produz. Não há outra forma de fazer isto. O que tem acontecido à equipa técnica da parte dos empreiteiros ou seja, o trabalho acaba por estar todo concentrado em escritório de obra. Ou seja, a equipa técnica, que bem formada, bem qualificada, acaba por estar refém de uma série de trabalho processual que fica refém do seu escritório, tem lá a janelinha para ir vendo se já fizeram a próxima laje. E, portanto, tranquiliza muito, e lá está o tal relaxamento, tranquiliza muito saber que o colega que está no escritório ao lado vai lá ver se o ferro está lá todo. E na verdade, isto não pode acontecer. Não pode, porque isto é falsa garantia para um cliente, é falsa garantia para quem vai utilizar um edifício. Eu diria, é falsa garantia e é perigoso, porque desresponsabiliza aquele que verdadeiramente é responsável, tem a capacidade, tem a responsabilidade contratual de assegurar a qualidade, tem a capacidade de resolver, tem garantias durante 5 anos, ou o que é que seja para o edifício e por aí fora. E acho que esta desresponsabilização do empreiteiro por via da fiscalização, acho que é tremendo, mas é curioso que isto vai a pontos de, há muitos construtores com quem trabalhamos que têm no seu plano de qualidade, tem lá escrito dizer, não, a fiscalização tem que aprovar a betonagem antes de betonar. Olha, eu digo, mas espera lá, então, quer dizer, tem que aprovar porquê? Eu não estou a trabalhar para o empreiteiro. Eu tenho é que assegurar que tu, empreiteiro, estás a controlar a betonagem. Mas acho que a posição das fiscalizações na nossa indústria realmente está uma coisa muito esquisita, está mal posicionado, serve mal o cliente, é que serve mal o dono de obra. Mas está no mindset. Ou seja, quando entram naquele escritório a dizer fiscalização, o mindset tu tens que mandar tudo. O próprio termo não é feio, fiscalização. E é muito feio. Mas o fiscal, acima de tudo, se é uma supervisão, aquilo que deve então fazer, e estamos de acordo nas nossas conversas, deve ter o foco da qualidade, e que tem que ter esse foco, não é tanto ir lá ver metro a centímetro de obra se aquilo está bem executado, mas então perceber, junto da entidade executante, junto de quem o cliente contratou para executar aquela obra, se a estrutura dele,
se o mindset deles, se a rotina deles de trabalho está minimamente fundamentada num calhamaço de 1000 páginas que eles têm lá no escritório a dizer plano de qualidade, que eu tenho algumas dúvidas se alguns conhecem aquilo fia pavio, ou se aquilo está ali só para entregar no processo de certezas. Portanto, é preciso nós percebermos isto, é um contacto muito pessoal com as estruturas de obra, e aí sim nós temos que perceber junto das nossas estruturas que estão a executar a obra, será que eu contratei o empreiteiro certo? E será que as pessoas que o empreiteiro nos pôs aqui estão qualificadas para isto? Será que sabem fazer será que a equipa certa? Um ensaio de carga, uma cobertura? Como é que tu vais fazer o ensaio de carga? E eu não digo que isto passa só por perguntas, nós depois temos que fazer isto por picagem, por amostragem, porque isto não bastam só palavras e ok, ele sabe, vou outra vez, vou-me embora, pego no carro e vou-me embora. Claramente nós depois temos que fazer o teste por amostragem e perceber os indicadores se aquilo que corresponde, se as palavras correspondem à execução. E acho que isto deve ser aquilo que a fiscalização nos tempos de hoje deve fazer. E às vezes, quando dizemos isto, há quem nos diga: vocês não querem assumir responsabilidade por nada e tal, vocês não querem aprovar a impermeação, a betonagem, isso tudo. E eu respondo sempre a isso, e acho que é importante responder aqui nesta conversa, que eu acho que nós assumimos uma responsabilidade brutal, e a responsabilidade que assumimos é de montar para o nosso cliente um esquema que funcione, que vai parir uma obra em condições e que ele vai ter as garantias que deve por quem deve isso tudo. Eu acho que é uma irresponsabilidade a fiscalização substituir-se a um empreiteiro, a assinar por baixo tudo o que é que esteja feito e a assumir a responsabilidade da obra. Portanto, na verdade, a nossa responsabilidade não é por solidariedade vou assumir responsabilidade pela execução da obra. A nossa responsabilidade, que é forte, é aconselhar o cliente a dizer: não, tu vais ter aqui um esquema montado que te vai proteger, que vai ter uma obra em condições e que vais ter os accountables necessários para cada uma das coisas. E o que é curioso é quando nós começamos já uns meses batidos de obra, este primeiro contacto com o empreiteiro, o que é curioso é que de repente as coisas acontecem mais rápido. Ou seja, ao tirarmos processos desnecessários. E aparece o nosso abrir caminho, a outra vertente do que fazemos abrir caminho. O que é o abrir caminho, Filipe? O que é o abrir caminho? O abrir caminho é, ou seja, nós temos que trabalhar muito aquilo que é a areia de engrenagem para um empreiteiro. Nós temos que abrir caminho ao empreiteiro. O empreiteiro tem que ter todas as condições para que ele mostre a sua capacidade de eficácia e eficiência. Portanto, porque a eficácia e eficiência depende da máquina dele e nunca pode... Ou seja, nós não podemos prejudicar essa máquina. E onde é que nós identificamos aquilo que o pode prejudicar? São pedidos de esclarecimento que não saem a tempo e horas, são alternativas têm que sempre beneficiar as duas partes, que também não são respondidas a tempo e horas, no timing certo, e as alterações que acontecem, porque... Sim, toda a informação, os esclarecimentos, as dúvidas, aprovações, decisões, indecisões, ou seja, é preciso assegurar que o empreiteiro tem combustível não, o mapa, o que está definido, o caminho aberto para poder esticar as pernas e correr. E não caímos em tentação. Esta frase de passar a revalidar o projeto todo. Um projeto, por isso é que também temos muito foco na fase do desenho, e quando chegamos à obra, pretende-se ter um projeto sólido e que não seja necessário estar a revalidar um projeto. Não é preciso estar a revalidar o raio de uma iluminação que já foi toda exaustivamente debatida em fase da sua concepção. Portanto, o projetista diz: atenção, no arranque da obra, eu quero que estas 3 ou 4 coisas me venham outra vez a mim, porque eu não tenho a certeza, quero ver melhor. Isso sim, se isso não estiver sinalizado, o projeto deve ser executado com... É um fator de ineficiência brutal. As obras transformaram-se de facto em processos de constante revalidação. Desde a preparação da obra, depois já falamos disso se calhar, que vai ser o último tema, mas desde as preparações tem que ir aos projetistas para ver, desde o tubo VD, aprova, não aprova, está-se a confirmar constantemente: olha, o projeto existe, é mesmo isto que queres que eu faça. Isso desgasta toda a gente, retira o foco do que verdadeiramente interessa, da produção e de produzir bem. É brutal, sim. Acho que tirar essa carga à obra
o foco tem que ser naquilo que é diferente, não é? Naquilo que mudou, ou de que queremos mudar, ou que não está claro. Agora, o que está definido em projeto... Estrategicamente, estrategicamente, isto não pode ser utilizado em obra para conseguir prazo. Isto não pode. Muitas vezes isto era utilizado porque a fiscalização chamava assim todas as aprovações daquilo que já estava definido e não definido. Enterra-se em papel. É uma reunião semanal por obra, de obra, guarda-se os temas todos para a reunião semanal, portanto são 5 dias, não é? 7 dias de produção, e as 7 sai da reunião só no dia a seguir é que isto vai para os projetos. Estamos 1 mês, 2 meses para esclarecer um parafuso, que estava, claro, este parafuso lá estava escrito, não há dúvidas. É abrir caminho. Sim, senhora. Jaime, preparação da obra. Já que estamos na obra. O último tema que aqui temos. Por acaso não falamos da reunião da obra, que também dá umas conversas deliciosas. Mas bom, não vamos falar da reunião da obra. Levava-nos tão longe. Preparação da obra. A preparação da obra eu trouxe aqui a esta mesa como o exemplo daquelas coisas, de uma coisa que é tão prosaica, tão constante no dia-a-dia, tão... simples no sentido em que é uma peça de engrenagem que tem que acontecer, não é nada simples de se fazer, mas como algo que está em todas as obras e que não há uma discussão da indústria o que é isto da preparação da obra. Nós, cada vez que chegamos à obra, estamos a refazer discussões constantemente. Bom, nós hoje já, no nosso caderno em casa já dizemos para que é que serve a preparação da obra, mas a verdade é que a preparação da obra tem um espectro de possíveis coisas que pode ser, desde algo que eu acho que é a função basilar, que é a preparação de obra serve o empreiteiro. É alguém que tem um projeto de arquitetura, de eletricidade, e diz, para dar ao eletricista onde é que está o interruptor, eu tenho que cruzar este desenho com o do roupeiro, com não sei o quê, e está aqui. Portanto, é o transformar o projeto no manual de instruções do IKEA para distribuir às equipas. Portanto, serve o empreiteiro e, como tal, não tem que cá ser aprovada por ninguém. O empreiteiro diz, pronto, eu agora para produzir isto tenho que preparar a obra. E esta é uma basilar. Depois temos em cima disto, um bocadinho mais longe, uma que eu também não tenho grandes dúvidas que será papel do empreiteiro, que é nas obras de reabilitação ou de edifícios existentes. Sim, o projeto diz que a janela tem 2 metros, mas se calhar tem 2,5 metros. Portanto, vejam lá, antes de mandar vir a janela, é preciso ir lá e medir e confirmar. E se surgir daí uma adaptação ao projeto digna desse nome, depois temos que mobilizar projetistas, mas depois começa a aparecer um conjunto de coisas que há tanta gente que acha que isto é preparação de obra, há outros que acham que não é, há outros, e não há um entendimento comum. Se nós perguntarmos a um projetista, um engenheiro, um arquiteto, a um preparador de obra, cada um diz a sua coisa. Coisas como, e agora não estou a pôr por ordem nenhuma especial, desenvolver pormenores com base num pormenor tipo. Isto é preparação de obra ou não é? Não sei. Não sei, quer dizer, tenho opiniões, mas de coisas como complementar o projeto com informação técnica que o projetista não tinha. Por exemplo, o pormenor da soleira, se calhar depende da janela, eu ainda não sei nem obra se vou escolher a janela da marca A ou B, e portanto há ali um desenvolvimento técnico. Ou por vezes, desenvolvimento técnico de coisas que o projetista não sabe, não tem o conhecimento técnico, e diz, que eu acho que é legítimo fazê-lo por vezes, eu não sei, olha, vamos ver em obra, por exemplo, quando entramos em fachadas técnicas e coisas dessas, isto há de ser um fachadista selecionado, não é que tem que aparecer e dizer. Claro. Portanto, quando eu digo que o projetista não sabe, não é com desprimor nenhum, acho que há a reconhecer, claramente eu aqui já não sei, preciso de um fachadista para em obra ver como é que se faz. Mas depois entramos naquele mundo a preparação de obra é responsável pela compatibilização do projeto. Apareceu o termo. Portanto, é muito, tira-se muito, a preparação de obra é que vai compatibilizar. Não, se aquilo não casa, não é mudar projeto. O preparador de obra é que vai desenvolver projeto de execução. Também é uma visão bastante comum. A preparação de obra vai fazer uma revisão de projeto ou a preparação de obra. Aí há um conjunto de coisas que podem ou não ser preparação de obra, mas não se discute, não se fala, não se percebe sequer. Está aqui um problema para a gente resolver e para perceber qual é verdadeiramente a função. É estranho. Tem dado grandes discussões em obra. O que é verdade é que, nesse caso, eu julgo que o elo que depois acaba por ser mais fraco é o tipo que tem que acabar a executar uma obra e acabá-la. Depois tem que chegar ao fim, sai da frente e faz. E portanto não há um entendimento e vai fazendo. Mas lá está, é como falávamos do detalhe do projeto, como também não há uma regra que vai, ou seja, complica também
qual é a regra da preparação, vem por inerência. Porque há projetos onde o preparador realmente tem que ser o melhor que a empresa tem e tem que o pôr lá porque o projeto é fraco. E é fraco, não sei se é o termo, mal talhado. Vamos Mas lá está, isso verdadeiramente não será, talvez, olha, é a discussão. Será que isso é o preparador ou é dizer, não, olha, o empreiteiro vai ter que resolver os problemas do projeto? Não sei se é missão da preparação. Mas não sei, não, acho que não é, mas é a discussão. As obras chegam sempre ao fim porque, nestes casos, o empreiteiro mantém ainda nas suas estruturas pessoas capazes de vir dar uma resposta mais abrangente às necessidades da preparação de obra, porque aquilo que a preparação de obra efetivamente tem que fazer é passar a informação para os encarregados que não têm a apetência técnica que as pessoas que estão em gabinete têm, em termos de leitura de projeto, trabalhar com ferramentas informáticas e, portanto, a grande missão é pegar nesta linguagem que veio de projeto e transformá-la numa outra linguagem que é para o encarregado que lidera as equipas saber trabalhá-la, saber tratá-la, saber traduzi-la para todas as 200 pessoas que têm à sua frente. E isto é que é a grande missão. Tudo o resto é pôr camadas em cima de coisas que ainda estão mal definidas lá atrás, de como é que devemos gerir isto tudo. Mas bom. E é isto. Portanto, o que é que vos trouxemos hoje? O que é que vos trouxe hoje? Foi esta minha afirmação de era uma vez uma indústria que deixou de pensar sobre si própria. O que é isto deixou de pensar sobre si própria? São muitos destes temas. Onde reparar que todos estes temas que aqui trouxemos, a gestão do custo, a gestão do tempo, a gestão do risco e da contratação da obra, preparação da obra e os restantes, já não digo de cor todos, todos estes temas são muito transversais ao projeto. São temas que afetam projetistas, donos de obra, empreiteiros, construtores, subempreiteiros, instaladores. Não falámos muito dos subempreiteiros e instaladores, são também uma peça-chave no meio disto tudo, mas de facto são temas transversais à indústria e não é comum termos os fóruns de discussão à volta disto. Já agora aqui alguns temas são muito estratégicos do projeto, a gestão do custo, apesar de depois afetar muito o desenvolvimento dos projetos, mas o risco e a contratação da obra, mais estratégico do cliente, e outros são muito concretos da mecânica do dia-a-dia, como é o caso deste último, da preparação da obra. Portanto, há aqui um espectro de temas bastante abrangente que precisam ser discutidos. Não temos, já agora não entendam que o que tivemos aqui a conversar, que é, não, nós temos a resposta definitiva e é esta. Isto que viram é uma amostra das discussões que nós temos na Alphalink todos os dias, ou constantemente, de aprender com os projetos que estamos a fazer. Não temos aqui certezas. Acho que isto é de facto um debate que eu gostava muito de alargar à indústria toda. Gostava muito de ver fóruns de discussão e de uma discussão séria à volta disto, porque acho que a indústria está sedenta de conseguirmos uniformizar o que é esta cadeia de valor da produção do projeto, conseguirmos encontrar aqui processos em que nos melhoramos continuamente, porque se conseguimos melhorar qualquer aspecto do projeto, conseguimos melhorar a performance de todos como um todo, o desempenho de todos como um todo, e acho que isso tornava o mundo um lugar melhor. E foi isto. Muito obrigado, Filipe Paulino, por esta conversa. E continuaremos a conversar à volta do nosso café. Já agora ficam a saber, o Passa a 2 é exatamente isto. Passa a 2. Venha aí mais um café, uma conversa à volta disto. Portanto, hoje foi, sem dúvida, um grande Passa a 2. Obrigado. Foi, sim, senhora. Obrigado. Até breve. Obrigado.